Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui hoje com mais uma oportunidade. Abram vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Na minha Bíblia tem por título: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Pode se assentar, irmãos. Quem tem promessa do Senhor, dá um glória a Deus. Irmãos, todos nós temos uma promessa do Senhor. Ali no princípio, o Senhor ele tinha um propósito de escolher líderes para seguir levando a palavra dele adiante, para mostrar para as pessoas o objetivo do Senhor Jesus. Quando Deus fez a criação, o povo começou a se corromper. Então Jesus olha para Noé, vê ele como um líder. Noé ainda tenta, Deus fala para Noé que será preciso mandar um dilúvio, será preciso ele construir uma arca, porque ele irá destruir tudo. E só irá se salvar Noé. Noé ainda tenta falar com Deus, fala: Senhor, mas não há mais alguém justo? E o Senhor fala que não. E ele tenta ali, enquanto está construindo a arca, tentar fazer com que as pessoas mudem, mas elas não mudam. Então acontece o dilúvio, resta só Noé e sua família, então eles são obrigados a povoar a terra novamente. E do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, Deus ele começa a escolher ali alguns líderes, começando por Abraão, que foi lido aqui, acabei de ler o tema. E após Abraão veio Isaac, veio Jacó e depois José, que foram os principais ali para estar repovoando a terra, para levar a palavra de Deus adiante. E nessa pregação de hoje eu coloquei como tema o seguinte: prevalecendo em meio às adversidades. Irmãos, todos nós, como eu disse, temos uma promessa de Deus. E essa promessa do Senhor exige alguns pontos importantes que nós temos que seguir, nós temos que fazer para chegar à promessa do Senhor. A promessa é como se fosse um grande caminho e nós vamos caminhando passo a passo até chegar na promessa do Senhor. Alguns uma promessa grande, como a promessa de Abraão, outros uma promessa pequena, mas sim uma promessa dos céus, uma promessa do Senhor. Como primeiro ponto importante, eu queria citar a responsabilidade. Quando o Senhor chama Abraão, no capítulo 12, Abraão ele estava ali diante de uma grande responsabilidade. Abraão ele não conhecia o Senhor, e o Senhor vai e fala com ele. E eu vou ler aqui rapidamente em Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão. Como eu disse, irmãos, é uma grande responsabilidade. O Senhor chega até Abraão, Abraão não conhecia, e ele chega até ele e fala essa promessa. Imagina na cabeça de Abraão qual o tamanho da responsabilidade que ele iria enfrentar dali para frente, quando o Senhor fala: está nas suas mãos
a promessa de frutificação da terra e do meu nome ser clamado em todos os cantos dessa terra. Quando a gente tem uma grande promessa, é preciso nós buscarmos, ir atrás de desenvolver essa promessa. Nós analisamos ela, sabemos o que precisa ser feito, mas nós precisamos pedir fortalecimento ao Senhor. Senhor, me capacita, me ajuda para cumprir essa promessa, me ajuda a ter responsabilidade para seguir. E todos nós precisamos dessa responsabilidade para chegar lá. Deus não entrega algo a ninguém, nem a mim, nem a você, sem que nós não estejamos prontos. Então nós precisamos nos fortalecer e nos tornar prontos. O Senhor, Ele faz uma promessa em nossas vidas, é como se alguém nos entregasse um presente. Te entrega um presente e fala, olha, daqui a 1 ano você pode abrir. Só que vai vir alguém tentar tomar esse presente de você. Então você tem que ali tentar de todas as formas fazer com que as pessoas não tomem esse presente, nem que você mesmo deixe cair esse presente. Você tem que ter cuidado com esse presente. E é assim a promessa do Senhor, nós temos que ter cuidado, zelo. O Senhor me deu uma promessa de ser levita. Mas quantos louvores você está ouvindo por dia? Quantos louvores você fica ali tentando, ensaiando? Me deu a promessa de ser um missionário, mas quantas vezes você já falou que Jesus ama alguém essa semana? Então nós precisamos ir ali cuidando, nós precisamos nos preparar para isso, assumir essa responsabilidade. Um exemplo aqui é um homem chamado Davi. Davi, no capítulo 16 ali de 1 Samuel, Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Passam-se todos os filhos de Jessé e não é ninguém ali o rei, ungido rei. Então eles mandam chamar Davi, então Davi chega, ele é ungido rei. A partir desse momento, ele está com uma responsabilidade na mão, a promessa de rei. Ele já sabe que ele vai ser rei futuramente. Se o Senhor falou, então está falado. Mas que para se cumprir essa promessa, é preciso ser podado, é preciso ser zelado. Logo no capítulo depois, no capítulo 17, aparece um gigante tentando destruir ali Israel. Davi, ele coloca essa responsabilidade em prática e enfrenta o gigante. Será que nós estamos diante de um gigante? Precisamos enfrentar um gigante para ir diante da nossa promessa? É muita reflexão, irmão, porque muitas vezes vai aparecer aquele gigante, vai tentar nos derrubar, vai tentar nos destruir, mas é preciso estar firme, seguir na promessa do Senhor. E Abraão, irmãos, ali quando o Senhor fez essa promessa para ele assumiu essa responsabilidade. O Senhor iria ali ensinar ele a ter essa responsabilidade. E logo em seguida eu pensei em um segundo ponto que é preciso para a gente chegar na promessa do Senhor. E esse segundo ponto é necessário renunciar às nossas certezas e às nossas convicções. Quando nós chegamos em algum lugar e achamos que sabemos fazer algo, mas na verdade não sabemos, então nós temos que renunciar e aprender a fazer aquilo. Então, para nós conseguirmos conquistar essa promessa, nós precisamos renunciar. Chegar e falar, Senhor, eu não sei de nada, me ensina. Aleluia! E o Senhor Jesus ensina, Ele cuida. Ele quer nos mostrar coisas espirituais que não sabemos. E às vezes nosso olhar é muito carnal ali, não vai no espiritual. Mas o Senhor quer que nós tenhamos um olhar espiritual para as coisas, para o que Ele mostra para a gente. E lá em João 3 tem um homem chamado Nicodemos. Eu vou ler aqui rapidamente, João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A Bíblia ela é clara aqui em falar que Nicodemos ele vai ao encontro de Jesus de noite. Mas por que ele vai de encontro de Jesus de noite? No capítulo anterior, Jesus ele faz a purificação do templo.
Ele chega no templo, expulsa todos aqueles que estavam com vendas, praticando um mercado ali dentro do templo. Ele expulsa-os e na hora os fariseus já se levantam e falam: mas quem é você para fazer isso aqui? Com que autoridade tu fazes isso? A partir desse momento, Jesus ele começa a ser olhado de uma outra forma pelos fariseus e os judeus. Então, por isso que Nicodemos vai de noite ao encontro de Jesus. Ele não queria ser visto. Então ele vai de noite ao encontro de Jesus. Quando ele chega lá, ele fala: eu sei que tu fazes esses sinais, e eu sei que você vem de Deus, porque não era possível fazer isso sem que não tenha vindo de Deus. O Senhor, já conhecendo o coração de Nicodemos, ele já vai direto falando: na verdade te digo que para ver o reino de Deus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ele fala: mas Jesus, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Na verdade, Jesus ele estava ensinando ali Nicodemos que ele tinha que renunciar ali o olhar carnal dele. Ele tinha que olhar com olhos espirituais para a situação. Jesus ali ele começa a fazer uma pregação, ele começa a dar uma aula ali para Nicodemos sobre as coisas espirituais. E ele ainda fala: Nicodemos, seu olhar aqui, é muito aqui, nesse nível. Seu olhar tem que ser para cima, pelo espiritual. E muitas das vezes é isso que o Senhor quer falar para a gente. Nosso olhar está muito aqui. Eu não vou conseguir isso porque eu não tenho dinheiro. Nosso olhar está muito aqui, mas Deus é um Deus que faz o impossível. Abraão, irmãos, ele sai do meio da terra de Ur. Ur era uma terra totalmente pagã. Como que Abraão ia ouvir a promessa do Senhor, ia confiar, sendo que ele estava no meio de um povo pagão, todos os parentes deles ali eram pagãos, todas as pessoas em volta. Então ele tinha um olhar muito aqui, porém o Senhor vem e faz a promessa, e Abraão renunciou, mesmo não conhecendo direito, mas ele sabe que Deus veio e falou com ele. Então Deus está falando conosco nessa noite: renuncie às suas certezas. Aleluia. E olhe para a certeza que o Senhor quer dar nas nossas vidas, o espiritual. Glória a Deus. E Abraão ele vivia ali, querendo ou não, numa zona de conforto. Quantos de nós estamos hoje numa zona de conforto? Achando que nós sabemos, que nós conseguimos, mas na verdade o Senhor, se não for o Senhor para nos sustentar, nós não conseguimos nada. Nada dá certo. Então Abraão ele teve muita coragem e fé. Por isso é o pai da fé. Ele ouve a promessa do Senhor e no versículo 4 já diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele não falou: mas Senhor, eu não vou conseguir, para onde eu estou indo? Que terra é esta? Não, ele só foi. Se o Senhor está te mandando ir, é porque ele se responsabiliza. Indo aqui para um terceiro ponto, irmão, um terceiro ponto que a promessa nos exige é que nós vamos ter um caminho cheio de incertezas, mas com um final, que é a promessa. É como se nós estivéssemos em um local reto e tivesse um grande tapete vermelho, ao qual nós não conseguimos ver onde nós não estamos pisando, nós só temos que caminhar. Porém, embaixo desse tapete tem espinhos, tem buracos, tem até um estofado. Então nós não sabemos onde estamos caminhando. Porém, se nós estamos com o Senhor do nosso lado, nós podemos pisar num buraco, desequilibrar, mas o Senhor nos segura. Nós podemos pisar no espinho, mas o Senhor fala: filho, está doendo, mas eu estou aqui do seu lado. Então, para Abraão, esse caminho era ali cheio de incertezas. Ele não ia saber o que enfrentar. Eu creio que Abraão ele vai, conforme o Senhor vai falando com ele, mas ele vai pensando: qual é a terra para onde eu vou ir? O que tem lá? Quais as pessoas que estão lá? O que vai ter para mim lá nessa terra? O que eu vou fazer nessa terra? E o Senhor fala que todo medo, toda insegurança, toda ansiedade faz parte, mas coloca tudo nas mãos dele. Aleluia.
Fala, Senhor, eu estou indo, o Senhor me mandou ir. Mas vem comigo, Senhor. Vem do meu lado, vem me guiando. Então nós temos que ter essa plena certeza que se o Senhor deu a direção, nós temos que ir. Nós precisamos avançar. Nesse caminho nós não podemos parar, nós temos que caminhar, caminhar, caminhar. Até chegar à promessa do Senhor. Naquela época, irmãos, era muito difícil. O Senhor mandava, mas ele, igual eu falei, ele não sabia, ele não tinha ideia. Hoje em dia a gente precisa ir em algum lugar, tem GPS, tem o Google. A gente pesquisa como faz para ir em tal lugar. Como que é lá? Tem violência? Não tem? Mas lá naquela época não. O Senhor só fala, vai. Eu te fiz a promessa, agora vai. E eu vou cumprir a promessa. Aleluia! Abraão, ele vai, irmãos, e quando ele chega naquela terra, Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão é capturado. Ele começa ali a falar sobre os patriarcas, sobre o início. E ele cita que Abraão, eu vou ler aqui rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, mesmo ele não tendo filho. Então Abraão, ele sai dali da terra de Ur, vai para Harã, e depois de Harã, ele chega até a terra prometida. Porém, Estevão é muito claro em dizer que a terra não era dele. Então ele estava no lugar da promessa, mas não era dele a promessa. Isso é um mistério muito, muito grande, irmãos. Porque às vezes nós estamos muito perto da promessa. Nós estamos ali pertinho, colado, vendo a hora de receber. Porém, nós não fazemos a pergunta se nós estamos preparados ainda para receber essa promessa. E Abraão, ele não estava preparado. Ele chega até a terra, ele pode desfrutar da terra, ele pode usar, mas ele não pode falar que a promessa é dele. Ele não pode falar, essa terra é minha e da minha herança ainda. E o Senhor, quando ele chega, o Senhor fala, essa terra vai ser sua, mas não é sua ainda. A Bíblia depois, ainda no mesmo capítulo, ela fala que começou uma fome muito grande naquele lugar. E aí está porque Jesus, ele não deu a promessa ainda a Abraão. Começa uma fome muito grande naquele lugar e Abraão decide descer ao Egito. Abraão, ele decide descer ao Egito. E nós podemos notar que a partir do momento que Abraão desce ao Egito, o Senhor para de falar com Abraão. Ali, Abraão não fala, o Senhor não fala mais com Abraão, enquanto Abraão está no Egito. Porque Abraão, ele já chega no Egito, ele já olha para Sara e fala, Sara, você é uma mulher muito bonita, a esposa dele no caso, vamos mentir, vamos falar que nós somos irmãos, para que não me matem. Então Abraão, ele já chega ali no Egito e já chega mentindo, ele já chega fazendo errado. Ele escolhe sair ali da promessa, desce ao Egito e mente. Chega lá, já começa mentindo já. Como ele imaginou, os egípcios, eles pegam Sara, porém, como ele disse que eram irmãos, eles liberam Abraão e Abraão fica ali naquela terra. Deus é tão misericordioso, irmãos, que a Bíblia nos fala que Abraão, ele começa a juntar propriedades nessa terra, ele começa a juntar gado, multiplicar, começa a adquirir prata, ouro, porém, ele não tem uma coisa, que é a voz do Senhor falando com ele. Então, do que adianta nós estarmos em um lugar conquistando algo se não temos o Senhor do nosso lado? Se não temos o Senhor ali, se não temos uma intimidade com o Senhor que pode fazer tudo por nós. Porém, o Senhor é misericordioso. E o Senhor, ele envia uma praga até o faraó. E o faraó, ele fica atônito e ele fala... E ele precisava descobrir por que ele foi enviado aquela praga para ele. Então ele descobre que Sara, a esposa de Abraão, chega até eles e expulsa eles daquela terra. Não quero mais vocês aqui.
quando eles voltam para ali no local da terra prometida, Abraão ele volta ali cheio de terra, cheio de posses, cheio de gado. Ele ganhou muito dinheiro em plantações. A Bíblia fala que ele ganhou muito ouro, muita prata. E logo assim que eles chegam, Abraão e Ló começam a discutir. Eles começam a discutir naquela terra, porque eles tinham juntado muitas propriedades. Então os pastores deles também começam a discutir entre si, começa a causar discórdia. E Abraão ele levanta um altar para o Senhor, clama ao Senhor. Porém as brigas deles começam a ficar muito grandes. Então Abraão chega até Ló e fala: ó, Ló, não dá mais. Escolhe o lado que você quer ir dessas terras. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló ele olha ali para as Campinas Verdes com uma certa ganância, porque a Bíblia fala que ele olha ali para o Vale do Jordão, que era um lugar um lugar de multiplicação. Porém Ló ele não tinha visto que ali também era o território de Sodoma e Gomorra. Então Ló ele acabou caminhando a passos largos para a destruição de sua família, fazendo essa escolha, olhando para o lugar bonito ali, enquanto Abraão foi para o outro lado. Aí, nesse ponto, o Senhor volta a falar com Abraão. O Senhor volta a falar com Abraão e fala: Abraão, levanta os olhos, olha essa terra toda é sua. Agora essa terra é dele. Mas por que não antes? Além de Abraão não estar preparado, Abraão estava fazendo uma das primeiras coisas que o Senhor pediu assim que chamou ele: sai da tua terra, da casa dos seus pais e da tua parentela. Mas Abraão ele leva Ló, seu sobrinho. Se Deus mandou largar, por que você está levando Ló? Por que você está levando Ló, sendo que Deus mandou largar? Deus mandou deixar de lado ele. Larga toda a parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual é o Ló que você está levando hoje, que está te impedindo de chegar na promessa de Deus? Qual é o Ló que está te segurando de chegar na promessa de Deus? Meu Deus! Ali foi grandemente... era preciso acontecer aquilo. Era preciso ele descer ao Egito. Era preciso acontecer tudo aquilo para Abraão aprender que uma ordem de Deus não se deixa para trás. Então quando Ló sai de perto de Abraão ali vive a promessa. O Senhor fala: ei Abraão, olha, essa terra é sua. Sua e da sua herança. Então, irmão, nesse momento agora, olhe qual é o Ló que está segurando a promessa de Deus chegar na sua vida. Em 1 Pedro 2:2, vou ler rapidamente. Pedro ele escreve: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro ali ele está falando que nós precisamos nos fortalecer e nos fortificar. Ele está falando que é preciso. E quando nós renunciamos às nossas certezas e ouvimos a voz do Senhor, o Senhor chega e fala: Ló, se afasta, Abraão, se afasta de Ló. Mas não. Abraão ele seguiu e ele acabou colhendo aquilo que não deu certo. Ele acabou atrasando a sua promessa por conta daquilo. Se eu não me engano, o Senhor chama Abraão com 75 anos. Porém, ele só vai desfrutar da terra com 90, se eu não me engano. E ele só vai ter Isaac aos 100 anos. Às vezes a promessa pode ser antes. Tudo tem o tempo certo. Mas talvez se Abraão não tivesse levado Ló, teria sido antes. Então, qual é o Ló que está te atrasando nesse dia de hoje? É muito forte, irmãos, porque é algo que o Senhor requer de nós todos os dias, para deixarmos para trás aquilo. Então,
O inimigo quer a todo momento nos afastar da promessa de Deus. A todo momento, às vezes, o inimigo estava usando Ló para afastar Abraão da voz do Senhor, de perto do Senhor. Então, toda arma preparada, forjada contra ti, não prevalecerá nessa noite de hoje. O Senhor é contigo, o Senhor vai contigo, leve o Senhor para onde for. Aleluia. Com permissão do pastor, eu iria pedir para os irmãos se colocarem de pé. A promessa do Senhor, irmãos, é grande em cada uma de nossas vidas. É preciso que nós vamos atrás, mas cheguemos ao Senhor e falamos: Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda a chegar sozinho, eu não consigo. Eu quero estar do seu lado, me ajuda a caminhar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Que o Senhor Jesus, Ele possa te ajudar a alcançar a promessa do Senhor nessa noite de hoje. Que cada arma forjada contra ti não prevalecerá. Cada tentativa do inimigo não prevalecerá. O Senhor vai de encontro à tua vida. O Senhor vai te ajudar a chegar na promessa do Senhor. Você vai chegar no lugar. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar